Querido irmão e amigo não, tá é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nos dá uma palavra de oração. Amoroso Tata, ó Deus eterno, nos agradecemos, Senhor, por bom amor, por boa misericórdia e, Senhor, por tua promessa na bonita que bate na nós. Tata Santo, que nos gara cada de promessa na aqui. O Senhor e nos suplicava todo dia de novo para ser aqui na realidade de nossa vida, segundo que nós está cá na Cuba, confiar em você e depender totalmente de você, Senhor. Danke, Tata Santo, para a promessa de vai e preparar um lugar para nós. E ora vai de preparar um lugar para nós, para voltar back, para buscar nós, para nos portar caminho de botar, Senhor, que nós mira todo dia e manter a esperança bendicionar aqui caiente, segundo nós está e ganha alma na pavo, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós talvez for de matutina titular, Lobo recebi poder, escrevi do de Ellen White. Ave 20 de junho. Tema: e voz de gente, canal para e voz divino. E abo meste papia cune e pone e palavra na de sua boca. E ami, si, ami, lota cubo boca e cusu boca. E lo misinha boso kiko boso mesterasi. Éxodo capítulo 4, versículo 5. Ora é sunco colaborar com Cristo, apresentar a verdade na coração de pecador, com humildade e amor, e voz de amor ta papia através de instrumento humano. E Espírito ta obra den a vida de sunco no ta querer. Deus ta dona na coração a capacidade de querer, e o pecador ta aceitar a evidência na de Deus sua palavra. Através de influência de graça de Espírito Santo, é todo cambiar e é vira com Cristo de espírito e propósito. Seu carinho para Deus ta cresce. E tem grande desejo para rectitude e ta angelar para mais maneira seu maestro. Eta yende amor para Cristo e llenar com profundo amor incansável para a alma não que ta perecer. E Cristo, esperança de glória, todo formar den interior. Matur es não que a receber, não ela dona o direito para vir a yunan de Deus. Es não que ta quer den su nome. Juan capítulo 1, versículo 12. Nós mestre depender mais de infinito e nós mestre por menos confiança em agente humano. Nós mestre preparar povo para o dia que Deus a preparar. Nós mestre enfocar a atenção de gente na cruz de Calvário para explicar para que Cristo faz seu grande sacrifício. Nos mestre mostra gente que é possível para não volver duna na lealdade na Deus e na obediência na seu mandamento não. Ora que o pecador mira na Cristo como a propiciação para seu pecado, la gente hala banda. La ganan declarar na pecador que Cristo está a propiciação para nos pecados. E não para de nós só, mas também para a gente do mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Encorajaram para buscar sabedoria fora de Deus. Para através de oração sincera, cada creyente lo sinha e caminha do Senhor mais perfeitamente, que ora que eu vou instruir de ou outro consolador humano. Ele mira que estava a transgressão de lei que a ocasionar a morte de eu de Deus infinito, e ele odia e pecado com a heredade de Jesus. Ora, mira riba Cristo como sumo sacerdote compassivo, seu coração lo pode preservar de arrependimento. Querido oyente, guarda, amanhã vai ter cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.